Tu falou ali da questão de traumas e aí esses traumas eles acabam vindo pra tua vida sem tu acabar percebendo. Eu vou te dar um exemplo rapidamente, eu Claro. não vou te dar muitos detalhes, até porque não faz sentido eu trazer isso aqui. Mas aí eu quero conversar sobre essa questão Uhum. contigo, pra ver se daqui a gente tira algum aprendizado, tá? O que que acontece? O primeiro momento onde que eu entendi o que era ansiedade, que aquilo me feriu demais, foi quando eu terminei um relacionamento e um dia depois alguém da escola dessa pessoa me ligou perguntando se a gente tinha terminado, porque ela estava beijando outra pessoa lá. Uhum. Eu me lembro no momento certo de que eu estava comendo um quarteirão, que é pra mim o melhor lanche do Uhum. McDonald's. Eu tô enfatizando isso porque faz sentido na analogia que eu vou Não, trazer, tá? aham. É o melhor lanche do McDonald's pra mim. Naquele momento eu estava comendo, estava uma delícia, a pessoa me ligou, eu senti ansiedade e eu não consegui mais comer. Uhum. Não consegui mais comer, eu me lembro que eu fiquei mal. E aí um dia depois eu vi que o lanche ainda estava lá, com formigas, e aquilo lá me mexeu muito comigo. E desde então, quando eu sinto ansiedade, eu não consigo mais comer. Eu Uhum. fico sem vontade de comer. Perfeito. E esse foi o primeiro momento onde que eu identifiquei a ansiedade no meu corpo. Uhum. Eu voltando, né? Talvez eu tenha sentido ansiedade um pouco antes, né? Normal. Sim, Até porque eu já era adolescente, tinha mais de 18 anos. Então, muito provavelmente eu já tinha ansiedade sim. em alguns níveis. Mas aquilo lá preencheu meu corpo. Eu chego a arrepiar, que não dá de ver, né? Uhum. Mas eu senti tanta ansiedade, tanto. Cara, uma explosão assim de sensações ruins. Uhum. E aí o que que eu quero trazer aqui? Como é que eu consigo resolver essa questão? De, pô, toda vez que eu sou ansioso, eu não consigo comer. Uhum. Então quer dizer que eu tenho que não resolver essa parte da ansiedade de não comer, e sim aquele meu trauma para ressignificar? Perfeito. Como é que eu conseguiria ressignificar esse trauma? Depois eu te mando o Perfeito. Pix, tá? Aham. Não, tranquilo. Deixa eu te explicar então como é que funciona. É até bem interessante eu te explicar alguns funcionamentos da mente, tá? É isso que aconteceu com você, por exemplo, poderia acontecer de algumas maneiras diferentes, mas o que que pode acontecer? Pode acontecer isso que aconteceu com você, de você, quando sente ansiedade, não sente fome, né? Poderia ser bem específico, pode ser que quando você, depois que você sentiu ansiedade, você não comeu, não conseguiria mais comer quarteirão com queijo, por exemplo, tá? Ele poderia virar um gatilho emocional. Quando você comesse, ele te daria uma tristeza, fazendo Tipo com que você. música também, que Tipo tem música, isso. exatamente. Tá. A música, claro, ela é muito mais fácil porque uma música triste, por exemplo, ela tende a te levar para essa tristeza se você estiver Uhum. ouvindo no mesmo momento, né? Só que assim, isso a gente chama de ancoragem, tá? Ancoragem, É boa. ancoragem. Porque o que acontece é quando a gente tem um episódio emocional, tá? Junto com algo que às vezes não faz sentido nenhum. Só pra te trazer um exemplo, eu tive uma cliente que ela desmaiava, ela vomitava e desmaiava toda vez que ela sentia ansiedade, tá? É. Então você imagina que não deve ser algo muito fácil, já que se a pessoa ela é ansiosa, né, ela vai ter isso com bastante frequência. Qual foi o grande problema? Ela já tinha ansiedade há um certo tempo e ela estava grávida, teve o filho dela ali com um parto, com a cesárea, certo? E no mesmo dia da cesárea, imagina, ela não pode levantar, né? Porque ela tá cheia de cirurgia e tudo mais. Ela tava com muita ansiedade do que estava acontecendo, eu preciso ir no banheiro. Ela levantou para ir no banheiro sozinha, não tinha ajudante. Por causa da cirurgia, ela, né, que tinha feito aqui, ela acabou vomitando e desmaiando. Só que ela estava sentindo ansiedade nesse momento. Então o que aconteceu? A mente associou as duas coisas. Então significa que toda vez que eu sinto ansiedade, eu sinto vontade de vomitar e desmaio, tá? E a mesma coisa acontece, sempre que eu sinto vontade de vomitar, eu vou associar com a ansiedade e vou desmaiar também. Então é como se fosse um ciclo vicioso, tá? O que pode acontecer também por exemplo, no seu exemplo, né? É que o dia que você tiver algo que você não consegue comer, por algum outro motivo, pode te causar ansiedade, a falta de fome, entendeu? Então, às vezes, você não tá sentindo ansiedade, não ficou sem fome por causa da ansiedade, né? Às vezes, algo te deixou sem fome e o ato de você ficar com aquele desconforto de não conseguir comer acaba associando com ansiedade também. Pode acontecer esse caminho invertido, tá? Então, agora analisando como um todo, como que normalmente acontece, né? Isso que aconteceu, por exemplo, de ligarem e tudo mais, né? Isso é o que a gente chama de evento ativador, tá? Ele é muito forte, muito intenso. Normalmente é esse tipo de evento que o cliente vem para mim dizendo assim: olha, é por isso que eu tenho ansiedade, porque a minha namorada terminou comigo, né? Aconteceu essa situação e eu tenho esse problema. A partir daí eu comecei a ter bastante ansiedade. Esse, claro, é um momento ativador, a gente trabalha essa memória, só que o que a gente faz? A gente vai trabalhar para descobrir a origem disso, o evento sensibilizador, o que aconteceu lá na sua infância, certo? Que faz com que você sinta ansiedade em certos momentos. Então, pode ser relacionado
há várias coisas, né? A gente não tem assim, não é porque você tem ansiedade, algo específico aconteceu com você na sua infância, não, né? Mas pode ser várias coisas, gerou algum tipo de crença em você, às vezes relacionado à autoestima, às vezes relacionado à sensação de posse, de perder alguma coisa, sabe? Entra no processo de luto. Então tem que ver como que a sua mente reagiu a isso, digamos, né? Mas é isso que a gente procura na regressão de memória. Então, se fosse com você, por exemplo, a gente ia começar a fazer um processo de regressão. O processo de regressão ele acontece de trás para frente, digamos assim, né? Por exemplo, eu peço para você vai voltar com uma memória com 15 anos, depois você vai voltar uma memória com 12, depois com 9, você vai voltando assim, você não começa de trás para frente. Porque as memórias lá do início, elas são mais difíceis de serem acessadas. Então, a gente percebeu que é mais fácil a gente fazer como se fosse uma escada, né? Você vai voltando nas memórias mais recentes e vai voltando até as mais antigas. E daí a gente voltaria lá nas antigas e a gente descobriria por que você sentiu ansiedade quando recebeu a ligação. Esse é o grande ponto, né? Porque, sei lá, aconteceu algo lá no seu passado que gerou algo relacionado, né, que eu comentei, pode ser a autoestima, a confiança, algo assim, ou alguma outra coisa completamente aleatória, né? A mente, ela é bem incrível. Então, a gente trabalhando isso, a gente vai depois trabalhar os eventos ativadores, ressignificar isso, né? O grande ponto da ressignificação é que muita gente... É meio complexo, as pessoas não entendem o que a gente quer fazer com ressignificação, né? O que seria uma ressignificação? Muita gente confunde achando que eu vou botar uma memória boa no lugar, né? Do tipo assim, você vai lembrar... Quando você lembrar do telefonema, por exemplo, você vai estar comendo, alguém vai te ligar, você vai te dar os parabéns, sabe? Como se criasse uma coisa completamente aleatória, né? Não é assim que é a regressão, a ressignificação, né? O grande ponto da ressignificação é o seguinte, você tem que passar exatamente pela mesma memória. O que aconteceu com você tem que ser passado. A única diferença é que você não vai sentir nenhum sentimento negativo. É a única diferença, tá? Então, assim, parece muito simples, mas é muito difícil, né? Porque você tende, querendo ou não, a querer... Como que eu vou fazer algo que é traumático, certo? O meu cliente não vai poder viver algo bom para dizer que deu certo. Não, ele tem que continuar vivendo aquilo traumático, só que se sentindo bem, se sentindo tranquilo, sabendo que aquilo não vai mais afetar ele, né? É aí que entra realmente o trabalho do hipnoterapeuta, né? E aí que eu comentei para você que a gente tem o limite da auto-hipnose, que é como que o cliente vai conseguir ter esse tipo de conhecimento que é desenvolvido ali no processo terapêutico, né? Ele não tem como fazer essa troca, essa substituição, sabe? Então, por isso que o hipnoterapeuta, nessa parte, ele é fundamental para conseguir fazer esses ajustes, fazer essa ressignificação, né? Entrando agora um pouco mais na neurociência, só para você entender por que isso acontece e como que a regressão como um todo funciona, é que, tipo assim, quando você lembra de alguma coisa, o seu cérebro ativa várias redes neurais. Então, a rede neural relacionada ao de visualizar, para você conseguir imaginar ali na sua mente, ele tem que ativar uma rede neural de visualização, né? Se você lembrar de um sentimento, de uma sensação, por exemplo, frio, calor, ele vai ativar uma outra rede neural. Então, quando você lembra de algo que aconteceu no passado, como você comentou, né? De lembrar da ligação, por exemplo... quando você vai lembrar disso, vai ativar várias redes neurais. Uma rede neural para lembrar do ambiente que você estava, outra rede neural para lembrar o cheiro da comida, né? Outro para ligar o sentimento. E o interessante é o quê? A rede neural do sentimento, no caso, vamos trazer que você sentiu ansiedade, né? Então, a rede neural da ansiedade é a mesma rede neural toda vez que você sente ansiedade. Então, quando você sentiu ansiedade por uma situação, vai ativar a rede neural. Quando você sentiu ansiedade por um outro motivo completamente diferente, a mesma rede neural da ansiedade vai ser acesa, vai acender, né? O que isso significa? Significa que todas as memórias em que você sente ansiedade, elas têm que estar próximas da rede neural de ansiedade. Tá? Então, por exemplo, assim, aqui é a minha rede neural de ansiedade, né? Aqui tem aquela memória sua da sua ex terminando com você, esse aqui, num outro momento, tem uma outra memória da sua faculdade que tá aqui, uma outra memória de algo que já aconteceu com você no trabalho que tá aqui. Então, todas as memórias que você tem ansiedade, elas estão conectadas numa única rede neural, que é da ansiedade, né? Perfeito. Então, por isso que durante a regressão de memória, o que a gente faz? O cliente, ele sente a ansiedade, a rede neural da ansiedade, ela é acesa, certo? Então, as outras redes que estão conectadas das memórias, elas estão ativadas, porque o início dela já está ativado ali, né? Então, por isso que é muito fácil, por exemplo, a gente trabalha regressivamente e o cliente acaba trazendo várias memórias associadas à ansiedade, porque a gente trouxe a ansiedade para ele e agora as outras memórias estão pré-ativadas, digamos assim. Só vai para essa memória agora, meu cliente vai para a próxima e vai para a próxima. E qual é o trabalho que a gente faz na regressão? Desconectar isso. Ou seja, eu quero que o meu cliente lembre da memória, mas a rede neural da ansiedade não seja ativada. Tá? Pode crer, que legal. Como que eu faço isso, né? Treino, eu faço o meu cliente viver a mesma memória,
sem sentir a ansiedade. É a mesma coisa da visualização hipnótica que eu comentei pra você. É assim que a gente treina o nosso cérebro, tá? Então a gente vai dissociar, isso a gente quebra a ancoragem que tem ali, certo? Aquele gatilho emocional que tem ali. Então, no seu caso, por exemplo, Massa. o que a gente pode, né? No seu caso, o que a gente faria? São 2 trabalhos que tem que ser feitos. Primeiramente, trabalhar a ansiedade, tá? Para você reduzir a sua ansiedade. Reduzindo a sua ansiedade, a intensidade do desconforto que você sente ali, no caso da falta de não comer, né? Vai reduzindo cada vez mais. Então, quanto mais ansiedade você tem, mais desconforto você sente. Quanto menos ansiedade, menos desconforto, né? Então, se a gente eliminar a sua ansiedade, você nem precisa se focar mais, se preocupar que fica com o estômago embrulhado, digamos assim, porque você não vai mais sentir essa ansiedade. Quando a gente fala de não sentir ansiedade, eu tô falando da ansiedade que é negativa, aquela ansiedade que faz mal, né? Claro que não é que a ansiedade faça bem, mas é porque existe a ansiedade que é natural. Você vai falar, sei lá, com alguém importante, você vai sentir um pouco de ansiedade, você vai receber uma prova, vai fazer alguma coisa importante, é algo natural, é algo que é benéfico, né? Prepara a gente para o que vai acontecer. Agora, quando aquilo se torna um transtorno, quando incomoda a pessoa, é isso que a gente trabalha na regressão de memória, é isso que a gente trabalha na terapia. Reduzir essa parte que faz mal para a pessoa disfuncional, aquela ansiedade disfuncional, e vai ficar só aquela ansiedade natural que a gente tem no dia a dia, né? Então, a gente trabalharia como? A gente trabalharia essa sua ansiedade, e um outro processo que a gente faria é essa desconexão, né? A gente dessensibilizaria o gatilho emocional que você tem. Ou seja, a gente faria somente desassociar a ansiedade do embrulho no estômago, por exemplo, né? Ensinando a sua mente a fazer o quê? Toda vez que você sente ansiedade, você sentiria ansiedade e não sentiria... essa seria a terapia, né? Você sentir a ansiedade e não sentir o desconforto no estômago. Você está desconectando e a mente fala o seguinte: opa, peraí, eu consigo sentir ansiedade sem sentir desconforto no estômago. Logo, eu não preciso mais do desconforto no estômago. A mente entende que não precisa mais daquilo e segue adiante, né? Isso, claro, é um exemplo que a gente trouxe do seu, mas isso se aplica a várias coisas. Muitas pessoas falam, quando eu tenho ansiedade ou quando eu tenho estresse, eu não consigo fazer isso, ou eu me comporto dessa maneira, né? E às vezes não faz sentido nenhum. Por quê? Porque é gatilho emocional. Às vezes aconteceu um estresse, uma ansiedade, junto com aquele comportamento que ele estava fazendo. Sei lá, eu estava trabalhando em algum lugar e agora eu não consigo mais ir naquele lugar porque aconteceu algo ruim lá. Eu tenho um exemplo também de um cliente que ele jogava futebol americano aqui em Criciúma. E ele sofreu um acidente ali, ele estava jogando e quebrou a perna num lugar específico do campo. E ele quebrou aqui a tíbia, acho que é tíbia, né? Uhum. Essa grandona aqui, que demora muitos meses para se recuperar. E quando ele se recuperou, ele falou, agora eu vou virar técnico aqui, né? Já que eu não consigo jogar por causa da perna e tudo mais. E ele comentou, olha, eu não consigo ir naquela parte do campo específica onde eu quebrei a minha perna, porque o trauma, o desconforto foi tão grande que eu consigo ir para qualquer lugar do campo. Mas na hora que eu tenho que ir para lá para ajudar os meus jogadores, ele começa a bater uma ansiedade e ele só vai até a metade do campo e não conseguia mais lá, sabe? Isso é um problema porque, assim, ó, a nossa mente trabalha por associação, né? Então, basicamente, funcionaria como? Numa maneira bem lúdica, né? Ele não consegue acessar aquela parte do campo. Se ele continuasse assim, deixa, não vou mais naquela parte do campo, né? A mente dele entende, opa, peraí, é um perigo real lá, porque eu comecei a evitar de ir lá, né? Então, se aquela parte do campo ela é mal, é negativa, faz mal, talvez a outra parte do campo também seja. Daí o cliente não consegue mais ir no campo inteiro. Depois de um tempo, o cliente não consegue nem mais chegar perto do campo de futebol. Porque se o campo faz mal, depois de um tempo, o cliente ele não consegue nem passar num gramado aberto, assim, um campo. Porque grama lembra o campo de futebol que ele estava. Depois ele não consegue mais ver verde, chegar perto de árvore. Então isso vai crescendo. Claro, a gente está falando aqui de uma maneira muito absurda, né? Mas é assim que a mente vai evoluindo, sabe? Então por isso que às vezes a pessoa, a gente vê a pessoa não sai de casa, por exemplo. Não aconteceu assim, ela estava feliz um dia e de repente ela falou, vou entrar em casa, nunca mais vou sair. Não, é aos poucos. Acontece alguma coisa que ela começa a se sentir mais confortável em casa, né? Ela começa a sair do lugar e começa a perceber que as coisas não vão acontecer. Isso vai se acumulando até o momento em que ela percebe, não, eu não posso sair de casa porque coisas muito ruins vão acontecer. Então a mente começa a associar cada vez mais. Por isso que a gente fala que é muito importante, se algo está incomodando, né? Ou fazer o processo, fazer terapia, buscar terapia para isso, né? Ou tentar lutar contra o que está acontecendo, tá? Por exemplo, assim, vou trazer um exemplo que seja mais fácil de exemplificar, né? Digamos que a pessoa ela ficou um dia presa no elevador e a partir desse dia ela não conseguiu mais entrar em elevador, né? Ela fala, não, eu sinto um desconforto, é algo assim, Mas se eu forçar, eu acho que vai, mas eu não quero ir agora, né? A pessoa tá bem no início ainda. Então, ela deveria... O que ela tem que fazer? Ela tem que forçar aquilo. Porque ela vai entrar naquele momento, vai ser desconfortável, mas o que ela tá ensinando pra mente dela? Tá dizendo, olha, o elevador não tem perigo nenhum, tá vendo que a gente foi e nada aconteceu? Né? E ela vai de novo, e ela vai acostumando a mente, acostumando até o momento que o medo de elevador vai embora. Agora, se ela fala, não, realmente eu não vou entrar,
né? Ela entrou uma vez, o que a mente dela entende? Opa, é um perigo real, porque eu evitei. Né? E de novo, ela começa a parar de andar de elevador. O que acontece? Daqui a um tempo, quando ela pensa, será que eu vou entrar de elevador? Vai ser muito maior o medo que ela tem. Porque como ela foi negando várias vezes, ela foi se afastando, a mente foi criando uma espécie de... Foi aumentando a importância do que o elevador tinha, o medo que ela tinha do elevador. Porque ela foi negando, né? Não, realmente eu não vou aqui. Então a mente falou, opa, realmente é perigoso, realmente é perigoso. Então quando ela for tentar daqui a 2, 3 meses, 6 meses, ela vai ver que é muito mais difícil do que ela tentou da primeira vez. Daqui a um ano, vai piorando ainda mais, né? E isso vai, como eu comentei, a mente vai fazendo associação. Então ela pode começar a ter medo de elevador, depois ela vai ter medo de entrar em ônibus, por exemplo, depois ela vai conseguir andar em avião, coisas fechadas, ela desenvolve claustrofobia, por exemplo, só porque ela ficou presa dentro do elevador uma vez, sabe? Então por isso que a gente sempre tem que lutar contra, tentar forçar aquilo que é desconfortável, digamos assim, para ensinar a mente, olha, realmente não tem perigo, vou fazer, é desconfortável, vou fazer, é desconfortável, até o momento que não fica mais desconfortável. Sim, é a questão do enfrentamento, né? Enfrentamento, exatamente. Eu já conversei aqui com o público, né, sobre a questão do enfrentamento. E aí, gostou do corte? Se inscreve aqui no canal, deixa um gostei, comenta nos comentários o que você achou dele. E também, o YouTube está te recomendando esse vídeo aqui porque ele acha que você vai gostar, então clica aqui, tenho certeza, tá? E aqui embaixo também tem o nosso botão para você se inscrever aqui no canal. Muito obrigado e tchau, tchau.